Bom dia galera, eu sou o João Vitor Franco Pazuello e hoje a gente vai discutir um pouco sobre psoríase. É, Tem algumas imagens que podem ser um pouco incômodas, né? Então eu vou avisar quando elas aparecerem, né? No caso, a próxima imagem que eu for passar e a próxima da próxima, né? O terceiro slide que for aparecer, também vai aparecer uma imagem. E nas próximas imagens, né, eu vou explicando como é que elas vão aparecer. No caso, eu vou sempre colocar uma parte teórica e uma imagem. Então, para caso alguém fique com alguma fragilidade, né, para ver essas imagens. Bom, vou passar agora. Bom, a psoríase ela é uma doença autoimune, né? Ou seja, o seu organismo ele reage, né, contra ele mesmo, né? Então, de uma forma simples falando, né, o que acontece na doença autoimune é que o seu organismo ele existe uma resposta imune exacerbada em que o próprio sistema imunológico ele reage, né, contra as células do nosso organismo, né, é, podendo atacar regiões sistêmicas, né, os tecidos do nosso organismo e em alguns casos, né, causar até morte. Não nesse caso, né, apesar de ser bastante grave, pode levar em consequência, gerando outras consequências, né, mas é muito importante esse caráter dela para a gente avaliar. Ela é uma doença inflamatória, né, causa inflamação, e crônica, né, diferente de aguda. Aguda vamos dizer, a curto prazo, né, você consegue resolver, né, de uma forma mais simples, mais rápida, né, entre aspas, né. E a forma crônica a longo prazo, né, ela aparece não, ela já vem com você, vamos dizer assim, né, ela pode aparecer e você não consegue fazer uma o tratamento é mais prolongado, vamos dizer assim, diferente da aguda. Ela é uma, ela é uma doença eritema descamativa, onde apresenta inúmeras descamações. Aqui a gente vê manchas avermelhadas, né, com presença de escamas, né, com formação de escamas. No caso, essa é uma psoríase pustulosa, que já a gente vai explicar as formas de psoríase. Mas ela apresenta, né, essas descamações. E além disso, ela também apresenta prurideis, né, que é aquilo que causa coceira, né. Essas regiões geram bastante coceira, podendo até mesmo lesionar ainda mais, né, por conta de existir uma inflamação ali naquela região. Ela apresenta ciclos de remissão, né, ou seja, durante um período ela pode aparecer, você faz o tratamento a longo prazo, durante, sei lá, 6 meses, um ano, e após esse período ela, entre aspas, desaparece, né? E pode aparecer daqui a 2 anos, ou daqui a 5, ou daqui a 10, daqui a 20, ou nunca, né? Ou até a morte, né? Mas assim. E ela tem esse caráter, né? Geralmente, vários períodos de remissão. Podendo aparecer, ela remerge, vamos dizer assim. E, e ela pode residir em períodos mais favoráveis, né? Que já eu vou explicar quais são os períodos que podem influenciar. Ela comete 1 a 3% da população, né? Em determinadas regiões, como por exemplo Estados Unidos, né, existe já dados que mostram 4% da população é, dos americanos que apresentam psoríase. É, mas em algumas outras regiões você consegue ver é, uma menor porcentagem, né, de pessoas com psoríase, talvez às vezes por não ter dados suficientes ou por ser um país subdesenvolvido, que você não tem investimento para pesquisa e acaba que esses dados não ficam, é, como é que eu vou explicar, mais precisos, né? Então vale levar esse ponto também, né? Mas geralmente a psoríase ela acomete mais regiões com,
de países desenvolvidos, né? Até então não se tem um estudo muito abrangente sobre. Ela é frequente em adolescentes e adultos, né, de faixa de 15 a 25 anos. Também vale lembrar que ela é uma doença complexa, né, multifatorial, né, ou seja, é associada aos efeitos de vários genes, né, de múltiplos genes, né, a poligenia, né, que a gente vê em genética. E em combinação com vários fatores, né, como por exemplo o estilo de vida, fatores ambientais, né, isso pode influenciar na presença ou na remissão, né, da psoríase. É. Ela é sujeita, né, como dito, a períodos de agravamento na dependência desses fatores e na maioria das vezes as lesões elas são benignas, né, podendo trazer importantes alterações psicológicas, né. Apresentam baixas taxas também de morbidade e mortalidade, né? Então isso já é um fator menos preocupante, né? E apesar de ela quase estar sempre restrita à pele, ela em alguns casos ela pode evoluir para artrite psoriática, né? Que daqui a pouco a gente vai explicar. Tem vários nomes, na verdade, essa artrite, né? Artrite psoriática, artrite psoriásica, psoríase psoriática, psoríase psoriásica. É a mesma coisa, né? Então, se for ver esses nomes, eles são a mesma coisa, né? E ela, sendo a mais conhecida manifestação sistêmica da doença, ela pode levar à destruição articular, né? Impossibilitando, né? Como se fosse uma artrite reumatoide, né? Mas ela acaba afetando essas extremidades, né, essas regiões da mão, né, enfim. No entanto, hoje já se sabe que a psoríase ela está associada, né, a um estado inflamatório crônico, né, e de síndrome plurimetabólica, né, então acaba que promove uma maior comorbidade cardiovascular, né. Daqui a pouco a gente conversa sobre também. A próxima imagem também pode ser um pouco desconfortável por alguns minutos, eu já estou avisando. A gente tem dois estudos aqui, né? Esse primeiro, né? Na verdade, ambos eles são do jornal, jornal da Academia Americana de Dermatologia, né? E esse primeiro, né? Ele é um pouco mais superficial, né? Porque ele diz o seguinte, né? Psoríase mais prevalente, né? Na maioria dos adultos, né, dos Estados Unidos, né? E de acordo com esse estudo, foi possível concluir que cerca de aproximadamente 1,9%, né, dos negros americanos eles apresentam, né, psoríase. 1,6% dos hispano-americanos eles apresentam psoríase também, e 3,6%, né, dos caucasianos, né, pele branca, né, pele mais clara, apresentam psoríase, né. Então, de fato, né, indivíduos de pele branca, né, com psoríase, eles, através desse estudo em específico, eles são mais prevalentes, né, são prevalentes. Mas não condiciona, né, a pele negra como rara ou inexistente, né? Muitas vezes as pessoas pensam que psoríase não existe em pessoas negras, né? Por achismo, né? Ou falta de conhecimento mesmo, né? Mas ela existe de fato e ela não é rara, né? Não é condicionada como rara. Só que ela apresenta diferentes formas, né? Nesse outro estudo, no caso, eles concluíram que, por ser menos comum a psoríase em afro-americanos, comparado com os caucasianos, né, que são pessoas de pele branca, não é rara em nenhum desses grupos demográficos, né? Então, nesse estudo já se pode fazer uma avaliação mais quantitativa, né, vamos dizer assim. É um complemento, né, um artigo do outro. Lembrando que essas imagens elas são ilustrativas, né, elas não estão no artigo, só são para referenciar, né, a pele de como ela se apresenta, né. Na pele branca, no caso, a psoríase, como a gente viu, ela geralmente aparece com manchas rosas ou avermelhadas, né, com escamas branco prateadas,
né, que a gente vai ver mais posteriormente também. Na pele negra, ela já aparece com umas manchas roxas, umas ou marrom escura, né? Às vezes até mesmo com escamas meio acinzentadas, né? Como a gente pode ver aqui, né? Mais diferente, né? A forma de expressão, né? A coloração, né? Na forma das escamas é diferente da pele branca. Bom, como surge, né? Ela se sustenta num tripé que inclui base genética, né? Muitas pessoas, né, que apresentam psoríase, elas têm algum parente ou alguma familiar que tenha a presença de algum problema de pele, psoríase mesmo, né? Então existe esse fator genético, a influência ambiental, né, em períodos como outono, em períodos da estação do ano, né, ela é mais acaba que você é mais suscetível ao período de remissão, né, da psoríase, né, e ela acaba recidindo, né. E fatores imunológicos, né, a imunidade em si, né, esse conjunto, né, todo, ele leva à combinação de um processo inflamatório, né, dermoepidérmico, né, na região da derme para a epiderme, né, com estados de hiperproliferação na região da pele, né, da epiderme. Bom, você tem várias formas de acometimento, né, dessa doença. É a forma vulgar, né, em placas, pustulosa, von Busch, eritrodérmica, artropática, ungueal, gutata e invertida. A gente vai explicar cada uma delas, né, como que elas se apresentam, lembrando que eu vou colocar uma parte teórica e uma parte com a imagem, né? Essa parte teórica e o próximo slide é a parte com as imagens. Então, para quem ficar desconfortável, né, as imagens podem ser um pouquinho perturbadoras. A psoríase vulgar, ou em placas, né, ela é a forma típica, né, mais comum. Ela é caracterizada pela presença de placas eritemato-descamativas, com escamas bem aderidas, né. Ela pode acometer qualquer região do corpo, mas ela tem uma predileção, né, ela pode acometer mais pontos como joelhos, cotovelos, couro cabeludo, dorso sacral e região palmoplantar, né? No couro cabeludo a gente já chegou até mesmo a ver, né, como ela se apresenta. Região palmoplantar, para quem não sabe, é a palma da mão, né? Dorso sacral, né, a região mais abaixo, né, perto da região lombar, né, abaixo da região lombar, né? É, Ela representa cerca de 90%, né, dos casos, e ela é uma das que mais aparece mesmo, né? Tem uma facilidade a mais de tratar, por ela já ser uma das mais prevalentes, né, formas de psoríase, mas vale lembrar que ela tem tratamento já em que você pode cuidar, né, da psoríase, dessa doença em si. A psoríase, né, aqui a imagem, né, ela apresenta essa forma, né, aqui é uma pessoa na região das costas, né, na região lombar mesmo, né, psoríase em placas de lesões eritemato-descamativas, com presença de escamas prateadas aderidas e localizadas nessa região lombar. Aqui na região das costas, né, ela já dá para ver aqui melhor, né, as placas sendo formadas, né, o aspecto das lesões, né, de uma forma mais mais bem formada, né, vamos dizer assim. A gente tem a psoríase pustulosa também, né? Ela caracteriza por números de pústulas estéreis, né, com várias bolhas de pus disseminadas, podendo romper-se com facilidade, né? Ela também tem considerada como manifestações inflamatórias sistêmicas, né, o que não é bom, né, porque isso afeta a região do nosso tecido e acaba sendo prejudicial, né, pelo fato, né, de ela ter a presença de pus, já é um caráter que já não é legal, vamos dizer assim. É mais difícil de tratar,
né? Você precisa fazer às vezes mais associações com antibióticos, né? E acaba que não é positivo, né, para o tratamento. É, pode ser que o tratamento ele seja feito até mais a longo prazo, né? Justamente por conta desse caráter. É, elas são as mesmas lesões, infecção bacteriana, né, da psoríase vulgar, porém com a presença de bolhas de pus. Então, basicamente é a mesma, né? É a mesma da vulgar, só que a diferença é que essa apresenta bolhas com pus. Ela pode surgir em regiões mais localizadas, né? É, como a pustulose palmoplantar, né? Regiões da mão, né? E uma forma pustulosa periungual, né? Acrodermatite contínua de Haller. É, aqui, né, a gente vê também a imagem, né, de como ela se apresenta, né. Aqui a gente vê pústulas agrupadas, né. Aqui fica até mais fácil de ver através da histologia, né. Localizadas de escamação na região palmoplantar e no dorso, né, região do pé, né, mas também acomete a região da mão. Aqui a gente vê a forma dela, né, como ela se apresenta. Né. Lembrando que ambas elas têm um tratamento específico, todas elas apresentam já um tratamento, só que algumas são um pouco mais difíceis, mais demoradas de se tratar. Mas daqui a pouco a gente conversa mais sobre. Bom, a gente tem a psoríase também eritrodérmica, né? Que é quando mais de 80% do tegumento está comprometido, né? Ou seja, ela está na maior parte do nosso corpo. Né? Ela é considerada uma das mais graves, né, formas da psoríase. Apresenta alterações na termorregulação, né, causando febre, hemodinâmica, no equilíbrio eletrolítico, né, nos eletrólitos, no caso, e proteico. Ela é a forma mais rara de psoríase, né? Grande risco de superinfecção, de desidratação, né, quando é febre, das alterações na termorregulação, e de distúrbios diversos ao nível dos órgãos vitais e das constantes do organismo. Ela acaba que essa psoríase, né, ela leva a um eritema profundo, né? A gente consegue ver aqui, né, que ela acomete realmente uma boa parte, né, do corpo, né? E são bem acentuadas, né? Ela, além de levar, né, esse eritema profundo, né, nessas regiões, né, que são afetadas, ela também causa esfoliação, é, a, a, além das anormalidades, né, causadas pela, é, pela desregulação, né, da temperatura corporal, e também leva a problemas associados na regulação cardiovascular. Né? Por isso que ela é bastante grave, né? E acaba sendo rara também. A gente também tem a psoríase artropática, né? Aquela lá que eu falei no início, né? Também chamada de psoríase psoriásica, né? Ou artrite psoriásica, enfim. Ela é a inflamação nas articulações, né? Com artropatias progressivas, sintomas semelhantes à artrite comum, né? Apresenta deformações dolorosas, né? E acomete cerca de 5 a 7% dos pacientes, e em 75% dos casos ela surge após o aparecimento das lesões cutâneas, né? Algumas vezes cerca de 10 anos depois. É um dado que vale lembrar. Bom, essa é a forma de acometimento dela, realmente parecido, né, com a artrite reumatoide, né? E ela tem essa deformação, né? A gente vê essa imagem, né, de paciente com doença desde a infância, né? Então ela comete, às vezes, desde a infância, né, para a psoríase ela ser mais prevalente em pessoas mais novas, né? E ela é uma das mais difíceis de tratar, né? Porque já afetou a região sistemática. Bom, a gente também tem a psoríase ungueal, né? Ela é caracterizada por lesões nas unhas das mãos e dos pés, né? É, ela tem um fenômeno que é a onicólise, né? Que é basicamente o deslocamento da unha, né? Da região da placa ungueal,
que é a parte que fica por baixo das unhas. A gente vai ver melhor na imagem, que eu vou explicar melhor isso. Mas para terminar essa teoria, né, ela é caracterizada por ser, em alguns casos, a localização exclusiva da psoríase, né? Inclusive, o acometimento ungueal é um sinal físico preditivo também da artrite, da artrite psoriásica, né? Artrite artropática, né? Ou psoríase artropática, né? É, então é um dado muito importante, né? Esse da localização, caracterizada por ser, em alguns casos, né, a localização exclusiva da psoríase. Não, perdão, presente em aproximadamente 53 a 86% dos pacientes com artrite psoriática. Né? Então é referente a isso. Né? Então geralmente quem apresenta, perdão que confundi aqui, quem geralmente apresenta essa forma, né, de psoríase ungueal, ela pode acabar ficando, né, com acaba depois de um período, às vezes 5, 10 anos, com artrite psoriásica, se não for bem tratado. Né? Bom, aqui a gente vê as formas de acometimento. Aqui é o que eu tinha falado. Aqui ocorre meio que a onicólise, né, que também a gente consegue ver, mas aqui, ó, onicólise distal e mancha de salmão. Né? A placa ungueal, né, ocorre um deslocamento nessa região, né, e que é a parte, né, que fica por baixo, né, das unhas e acaba levando, né, a forma de psoríase, e a gente pode ter quadros bem graves no sentido de comprometimento, né, da região, né, e essa é a forma basicamente que ela se apresenta. A gente também tem a psoríase gutata, né, tomando uma água aqui. Ela apresenta lesões, as lesões elas tendem a ser múltiplas, de pequenas dimensões, alguns milímetros, né, geralmente, menores de 1 centímetro, e arredondadas. Né? Ela é predominante no tronco, né? Ela é comum em jovens e adolescentes, né? E uma parcela de aproximadamente 33% pode evoluir para a forma clássica de psoríase vulgar. Né? Então já é considerado também um preditivo, né? Uma pessoa que apresenta dessa forma pode apresentar, né, outra psoríase, então uma pode levar a outra, né, isso a gente já conseguiu perceber. E ela apresenta essa forma, né, psoríase gutata, né, pápulas menores que 1 centímetro isoladas ou agrupadas, né, disseminado na região do tronco, aqui no braço, e aqui numa jovem, né, na região da barriga, né, vamos dizer assim, anterior. E dá para ver, né, que realmente, né, psoríase gutata, né, esse gutata vem de gotas, ela como se fossem gotas mesmo, né, um tamanho de gotas, né, que são menores que 1 centímetro, ela apresenta esse caráter. E a gente tem a psoríase invertida, né, as lesões, né, dessa psoríase, elas são em formas de placas, né, e se situam nas áreas flexuras, né, geralmente, a maioria das vezes, né, 99% basicamente. Apresentando, se situam nessas áreas, né, de dobra, como nos cotovelos, na virilha, nas axilas, na região inframamária e nos joelhos. Né? Ela afeta regiões do corpo, como a transpiração, né, onde há presença de suor, né, e ocorre com maior frequência em pacientes com HIV positivo e melanodérmicos, né, aqueles que têm a presença de melanina. Né? E aqui a gente vê a forma, né, dessa psoríase. Né? Sei que as imagens são um pouco fortes, mas ela pode aparecer nessa região inframamária, né, onde existe de fato bastante suor, né, aqui também, né, a região axilar, né, a gente vê placas eritematóides escamosas, né, maceradas em dobras, né, aqui é a região axilar, como eu já disse, e aqui na região entre o ânus, né, e o cóccix, né, vamos dizer assim, onde também há a presença de suor, né,
E essa psoríase também o tratamento é um pouco longo, né? Para ser feito. Bom, existem diferentes formas, né? Uma tabela aqui, só não tem a presença mesmo da artropática e da, da, perdão, da unguial, né? Falta aqui. Aqui a gente vê as formas clínicas, né, mostrando as localizações, né? Por exemplo, a vulgar, né, em placas, ela pode ser acometida em qualquer área, né? Lesões elementares, né, referente a placas delimitadas, né? E ela não pode ter nenhum tipo de associação, ela não apresenta, na verdade, nenhum tipo de associação, né? No caso da invertida, né, as localizações geralmente não são aquelas regiões como eu expliquei, né, as regiões de dobras, de flexura, né, placas maceradas em dobras. Geralmente as associações são feitas por infecções fúngicas, né, então você tomaria algum remédio antifúngico, né, com outras associações de medicamentos. A gutata, né, localização disseminada, né, aquelas lesões, né, em gotas, né, que são pápulas, né, consideradas como pápulas, né, que se chamam, e pode ter associação com streptococcus. Formas clínicas, a gente tem a pustulose, né, aquela que apresenta pus, né, que como se fosse a forma vulgar, né, apresenta pústulas agrupadas, geralmente na região palmo-plantar ou disseminada no nosso tronco, né? E pode ter associação com a gravidez, que eu não cheguei a falar, mas ela é associada ao impetigo herpetiforme, né? Que é uma variante dessa psoríase pustulose, né? Generalizada e que ocorre nas pessoas que estão no período de gravidez, né? E acaba que a pessoa fica com sintomas, né, como febre, comprometimento geral, né, da mulher, né, intenso, né, além de também hipocalcemia, né, podendo até mesmo provocar o aborto, né, aborto espontâneo. A gente tem a eritrodérmica também, né, disseminada no nosso corpo todo, né, quase. Lesões alimentares, né, com eritema e descamação, e associações, às vezes, com o uso de corticoides, né, sistêmicos. Justamente porque ela essa forma, né, de acometimento da psoríase, ela pode afetar mesmo as regiões sistêmicas. Bom, aqui a gente tem o tratamento, né? A gente sabe que o tratamento, né, não existe cura para a psoríase, mas é possível de fato tratá-la. Ela deve ser feito mediante o tipo e a gravidade da psoríase, levando em consideração a contraindicação medicamentosa, né? Por exemplo, tem situações que o médico pode passar, por exemplo, um antibiótico, né? E a pessoa às vezes tem algum tipo de contraindicação, alergia, algo do tipo, e pode às vezes dar aquele efeito às vezes inicial, né? Bom, né, e acabar dando aquele efeito rebote, né, ou pode ter uma reação imediata, né, ao medicamento, enfim. Então deve-se considerar isso pelo médico. Sempre, né, depende do grau de acometimento, o tratamento deve ser feito sempre dependendo, né, do grau de acometimento, da forma clínica, né, dessa psoríase, né? Se for uma psoríase eritrodérmica, deve ter um tratamento específico, né, para esse tipo de doença, fazendo associações entre medicamentos, né, ou não, né? Se for a psoríase vulgar, mesma coisa, deve ser feito é, com medicamentos específicos é, já existentes, né, pela, cada um basicamente vai ter um caráter, mas às vezes alguns podem ser complementares, né? Alguns tratamentos, né? Um tratamento como a psoríase eritrodérmica, se você usar um ceratolítico, né? Por exemplo, que já vou explicar, pode também servir para a gutata, vamos supor, né? É claro que isso é uma suposição, mas existem essas formas. Né? Na forma leve, né?
A gente pode fazer associação de drogas antiproliferativas a corticoides e a forma grave, né, com medicações sistêmicas, né, com, por exemplo, imunossupressores retinoides, né. Por serem recorrentes, né, esses períodos de remissão, o tratamento ele é feito com o intuito justamente dessa doença reaparecer a longo prazo, né? A intenção é sempre, na verdade, né, do médico de nunca aparecer, né? Mas geralmente, né, por elas terem um caráter de ciclo de remissão, o médico pensa justamente em tratar essa doença, né, para que ela tenha uma remissão prolongada, né? Além de que também o médico ele vai avaliar também, né, visando avaliar, né, a, a qualidade de vida do paciente, né, como isso afeta ele e tudo. Então não é só o tratamento da psoríase em si, né, às vezes o tratamento psicológico, né, enfim. A gente também, né, existem diversos medicamentos, né, medicamentos sistêmicos, enfim, essas associações, eles geralmente atuam bloqueando, né, em níveis diferentes a proliferação exagerada dos queratinócitos, né, e fora a ativação linfocitária, né, que produz muitas diferentes citocinas pró-inflamatórias, que na maioria das vezes existe a necessidade de você fazer, como eu já disse, associações, né, de uma substância tópica, né, uma substância mais simples, com uma substância sistêmica, né. Então, você pode fazer diversas associações para psoríase, né, buscando a melhor forma de tratamento, né, e, e a remissão prolongada. É feito também tratamento com fototerapia, né, em alguns casos, com VB, né, UVA, PUVA, né, PUVA, né, que é o nome. E a fototerapia, basicamente, né, ele vai ter um intuito, né, com essas radiações ultravioletas, né, vai ter um intuito justamente de que ocorra uma regressão, né, ou um interrompimento, né, da proliferação, desses queratinócitos, né, dessa doença de fato. Então, o intuito é sempre parar e tratar aquela doença. Né. Também com imunobiológicos, né, que são, no caso, anticorpos de origem recombinada, né, ou humana, né, com ação anti-interleucina, né, como, por exemplo, anti-TNF-alfa, um exemplo aqui, anti-L6, anti-L1, anti-interleucina 2, 3, enfim, contra as citocinas, anti-citocinas pró-inflamatórias, né, de uma forma geral, e também utilizados ceratolíticos, né, como ácido salicílico e ureia, né, nos cremes hidratantes, são basicamente tratamentos complementares, né? Então eles vão servir bastante para o tratamento. A gente também tem o tratamento, né, pode considerar, né, um tratamento para ser benéfico, né, mais eficaz, né, deve ser feito também com alimentação saudável, né, porque ela acaba influenciando também, de fato, né, a saúde mental do paciente, né, evitando ansiedade, estresse, além de que uma alimentação inadequada, né, pode aumentar, né, a proliferação de bactérias, das colônias de bactérias, né, isso pode acabar agravando ainda mais a psoríase, né. E de preferência alimentos anti-inflamatórios, né, que diminui, né, no caso, a produção de citocinas, que é o que a gente não quer, né, sendo que é justamente ela, né, que vai sinalizar as inflamações, porque se tivesse um acúmulo, né, dessas citocinas, né, se tivesse uma tempestade de citocinas, a resposta imunológica ela também seria excessiva. Isso causaria danos ao tecido, né, do nosso organismo, e por isso que a doença é conhecida como eu disse no início, doença autoimune, né. Bom, suspeita-se que psicoterapias, tratamento psiquiátrico e intervenções psicossociais, elas têm eficácia, né, e efetividade nessas manifestações clínicas, mas até o presente momento não existem
respostas, né, para revisões sistemáticas, né, que é a melhor forma de falar para um artigo, assim, que sustentem de modo claro é, intervenções baseadas em uma evidência científica, né, mas pode se destacar também o sucesso evolutivo, sucesso de dessas intervenções cognitivas, né, no tratamento da psoríase, né, e outras dermatoses que também podem estar relacionadas, né, com desencadeamento psicogênico, né. O esquema cognitivo comportamental de intervenção, ele costuma ser mais facilmente aceito, né, em um ambiente de pesquisa, em um ambiente laboratorial, de pesquisa médica, enfim, devido à sua praticidade, com justamente um tratamento com um número de sessões adequadas, né, para aquele paciente que tem aquela forma clínica é, comprometida ou mais leve, né? Então, deve ser feito um tratamento com um número de sessões determinada e também uma duração limitada, né? Então, tipo, é, essa duração, né, até o término, basicamente, já vai ser eficaz, né? Você não precisa postergar ainda mais, né, esse período, né, de tratamento. Bom, essa frase foi uma frase que eu até achei interessante, né? Uma meta-análise recente acerca da efetividade, né, de tratamentos psicológicos e educativos comportamentais para a fixação da pele conclui que as intervenções psicológicas são benéficas e dotadas de efeito moderado sobre condições psicodermatológicas, né? Então, de fato, né, a gente pode ver que isso tem essa intervenção, né, feita com tratamentos relacionados à psicoterapia, tratamento psiquiátrico, intervenções psicossociais, tem auxiliado de uma forma, mas não se sabe ao certo como que isso de fato funciona, mas a gente sabe que funciona, entende? Então acho que vale, né, para os pacientes que apresentam, né, esse tipo de a psoríase de fato, eles façam esse tratamento, porque ele é muito importante, né, para a saúde mental do paciente. Bom, aqui a gente vê que existem nesse slide, que existem alguns instrumentos, né, para psoríase muito utilizados, né, que avaliam alguns componentes que às vezes eles são cruciais para o tratamento da doença no paciente, né. O SPI, né, que é o Simplified Psoriasis Index, né, ou índice de psoríase simplificado, né, ele é dividido em basicamente três componentes, né? Aqui tem a parte 1, né? Parte 2, parte 3, né? A parte 1, no caso, vai avaliar a gravidade da doença, né? Atual na doença, né? Onde aqui, por exemplo, o paciente vai colocar, afeta minhas mãos, afeta a região da face, enfim, ele vai colocar como que ele se sente, né, nessas regiões, quais são as regiões que são afetadas, se é moderada, se é grave, o eritema, né, que existe naquela região. No 2, né, ele vai avaliar no componente 2, na parte 2, ele vai avaliar o impacto psicossocial, né, da doença, né, avaliando como que isso como que isso afeta, né, como que a psoríase ela afeta nos dias de hoje, né, zero, né, que significa que não afetaria nada, né, 5, que ela interfere de fato, né, na qualidade de vida dele, psicossocial, né, enfim, na 10, né, que interfere muito, né, ou seja, a pessoa ela se sente muito envergonhada às vezes, ou com alguma depressão causada por essa psoríase. Então, é importante muito sempre tratar essas doenças que elas podem evoluir e esse fator acabar aumentando também, né? E o 3, né, que ele vai basicamente avaliar, né, a história da doença e as intervenções realizadas, né? A história, né, se tem mais 10 anos, 20 anos, né, enfim. Aqui, se foi feito tratamento com VB ou PUVA, né? E se foi feito outros tratamentos relacionados, né? E o PASI,
que é o Psoriasis Area and Severity Index, né? Ou também chamado de índice de área e gravidade da psoríase, né? Ele é bom, né, também, só que a diferença, né, que a sua utilização como método de avaliação da gravidade da psoríase, embora promovida por meio de ensaios randomizados, né, ensaios clínicos randomizados, né, ele não produz com precisão, né, que nem o SPI, é, não produz com precisão, né, a extensão da gravidade das lesões, né, nem o histórico, né, enfim, a qualidade, e acaba que não leva em consideração, né, o impacto da doença na qualidade de vida do paciente. Né. Como a gente vê aqui nesse caso, o E, né, é caracterizado por eritema, o I, endurecimento, descamação, e aqui a porcentagem de psoríase na pele, né, na superfície da pele, né, do paciente. Né. Se for zero, é porque a pessoa não tem psoríase. Se a pessoa tem psoríase eritodérmica, por exemplo, no corpo todo, né, vai se considerar como 6, então A igual a 6, vamos dizer assim. Aqui, se ela é severa, se é grave, né, no caso, enfim, eles vão conseguir fazer a avaliação por esse método. Né. Mas pacientes com psoríase grave, eles são considerados, são melhor representados, né, por esse PI-SI, né, PI não PA, né, PA-SI, né, o Psoriasis Area and Severity Index, mas pacientes com psoríase leve, eles são subrepresentados, né? Eles são menos representados por esse, mas são mais representados por esse, que é o que geralmente acontece, né? A psoríase nem sempre, na maioria das vezes ela é leve, né? 90%, vamos dizer assim. É claro que isso é uma hipótese, né? Uma suposição. Mas na maioria das vezes as pessoas elas buscam um tratamento inicial assim que a psoríase ela aparece no organismo. Né? E foi visto então que de fato o SPI ele é um índice mais completo do que o PA-SI, pois a utilização do SPI ele, em laboratório, em um ambulatório especializado, né, no tratamento de psoríase, ele acaba que ele é um instrumento mais que o uso desse instrumento ele é mais poderia fornecer mais informações, né, esses ensaios clínicos randomizados sobre o real valor desse instrumento e na avaliação de fato da gravidade da doença, né, no segmento do tratamento, né, com essas informações, né, você conseguiria fazer um, um relatório médico, né, através desse relatório, desse índice, você conseguiria buscar um tratamento específico e eficiente, né, para aquele paciente que apresenta essa doença. Né. Vale lembrar também que em alguns estudos, né, que usam esses índices em relação à qualidade de vida, né, do indivíduo, eles mostraram pontuação alta, né, em direção à piora, sendo maior inclusive do que outras doenças mais graves, né, como por exemplo o AVC, né, acidente vascular cerebral, né, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca. Então não pode simplesmente dizer é uma doença que afeta a pele, tá? Mas ela pode ser pior se você postergar o tratamento, né? E ela pode acarretar, né? Ela pode ser, né, pior, né, na qualidade de vida do paciente, mental, né, na saúde mental do paciente do que essas outras doenças que eu citei. Bom, essas são as referências, né, bibliográficas do trabalho e obrigado.